Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Alguns dois sinais que Jesus fez e nós também podemos fazer. Ele fez esses sinais e pelo Espírito Santo, e nós também pelo Espírito Santo podemos fazer. Foi o que ele próprio disse: eu vou enviar o Espírito Santo, vocês vão poder fazer o que eu faço e até sinais maiores ainda. E Jesus, quando começou o ministério dele, foi devagar, mas teve que fazer sinais para que as pessoas crescem. A pregação do Evangelho depende de sinais. Jesus disse no final do Evangelho de João: se não vir de sinais, vocês não crerão. Alguns sinais são necessários. Então, no Evangelho de João foram descritos apenas 8 milagres que Jesus fez e foram considerados suficientes para que as pessoas crescem. Nos outros evangelhos nós encontramos dezenas e dezenas de sinais e milagres que Jesus fez. No Evangelho de João, apenas 8 e foram considerados suficientes. A pregação do Evangelho precisa de sinais. Jesus disse na grande comissão relatada segundo o Evangelho de Marcos: aqueles que creem em meu nome farão sinais, para que as pessoas creiam. Não é para engrandecer o pregador, não é para se gabar, mas é para que as pessoas creiam. Então, milagres e sinais segundo a necessidade. Mas isso não pode ser a essência. A essência é a palavra, a pregação da palavra que desperta fé na pessoa e ela então pode crer ou não. Ninguém tem fé prévia e a capacidade de crer antes de chegar à pregação. A pregação da palavra é um milagre em si. A pregação chega trazendo luz ao cego espiritual. A pessoa que não tem o Senhor, incrédula, é cega. A presença de um cristão perto dela traz a luz de Deus, porque a luz de Deus está em nós. Nós somos a luz do mundo. A presença do Espírito Santo em nós traz o poder convencedor. Isso é chamado unção, poder convencedor sobre a pessoa a quem nos dirigimos. Eu sempre lembro, não é o que eu falo que é importante, o que a pessoa ouve. Nem sempre a pessoa ouve o que eu falo. Nem sempre a pessoa entende o que eu quero dizer. O importante é o que ela recebe e não o que eu dou. E o Espírito Santo é quem faz esse milagre de transformar pela comunicação espiritual o que eu falo naquilo que a pessoa recebe. Quem convence não são as minhas palavras, é a explicação que eu dou. Quem convence é a atuação do Espírito Santo. Mas também a pregação da palavra de Deus traz fé na pessoa. A pessoa não tinha fé, mas agora ela tem. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. Todos esses milagres são sinais que acontecem quando pregamos o Evangelho. A finalidade dos sinais é para que as pessoas creiam. Esses sinais seguirão aos que creem, para pregar e para que os outros creiam também. Isso precisa ser entendido. No Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, nós encontramos Jesus no início do ministério. Já tinha chamado o André chamou o Pedro e agora vem o Felipe. Jesus encontrou o Felipe indo para Galileia e disse: vem, segue-me. Por alguma razão, Jesus olhou para Felipe, ele sentiu o poder, o impacto da presença de Deus. Eu busco também essa unção, que a minha presença, a minha palavra transmitam a unção de Deus e toquem
corações de pessoas a quem eu me dirijo. E o Filipe seguiu a Jesus e logo chamou o seu companheiro Natanael e disse: Ô Natanael, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, os profetas também achamos, é Jesus de Nazaré. Natanael perguntou: o quê? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Vem e vê. Eu não vou ficar discutindo, vem, você vai ver. Quando ele chegou, Jesus já foi dizendo: ó, Natanael, você é um verdadeiro israelita em quem não há dolo, um homem sincero. Natanael: Senhor, como o Senhor me conhece? Olha, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Não é que estar debaixo da figueira em si é importante, mas naquela hora, provavelmente o Natanael questionava a Deus. Ele perguntava sobre isto. E Jesus então disse que pelo Espírito Santo foi revelado de que o Natanael estava com o coração sincero ali meditando debaixo da figueira. E então ele creu. Natanael logo: Senhor, mestre, tu és o rei de Israel. Jesus disse: olha, só porque eu disse que vi você debaixo da figueira, ou seja, vi por revelação de Deus, porque eu não estava lá junto com você, mas eu vi por revelação de Deus. Você creu só por isso, então você vai ver coisas maiores ainda do que estas. Esse é um tipo de sinal, a revelação que Deus dá quando nós conversamos com uma pessoa, nós tocamos num assunto, a pessoa cai a ficha. Como é que ele sabe o que eu estou questionando? Como essa pessoa sabe? Revelação do Espírito Santo. Nós precisamos de revelação. O Espírito Santo nos revela o que dizer. Nós podemos dizer 1000 coisas para uma pessoa, mas nós temos 5 minutos só para falar com ela. Então o Espírito Santo vai revelar o que é importante, que vai tocar o coração daquela pessoa. É bom demais a gente andar pelo Espírito Santo. Esse é um tipo de sinal que Jesus fez, não só esta, mas várias outras vezes, e ele diz que nós podemos fazer também. Quando andamos na presença de Deus em oração, guiados pelo Espírito, nós não temos uma ideia preconcebida. Nós não temos somente versículos decorados para jogar em cima da pessoa. Nós não temos uma religião para impor sobre a pessoa. Nós temos Deus conosco pelo Espírito Santo para fazer a restauração, a religação daquela pessoa. Então a presença de Deus infunde um certo temor naquela pessoa para que ela creia. Este foi um tipo de sinal. Logo a seguir, no capítulo 2 de João, nós encontramos Jesus sendo convidado para um casamento em Caná da Galileia. A mãe dele foi convidada, provavelmente era alguém do parentesco dela, e ela chamou Jesus. Jesus disse: vamos lá. Provavelmente Jesus não tinha ainda todos os 12 discípulos nessa altura, mas com alguns discípulos ele foi. E a Bíblia diz que esse foi o primeiro sinal que ele fez quando veio para a Galileia. E então aquele sinal ficou marcado em Caná da Galileia. Um casamento, o vinho acabou, era muita gente convidada, e agora? Aí a mãe de Jesus, já desconfiada que ele ia fazer alguma coisa, pediu que ele fizesse alguma coisa. Jesus disse: então está bem. Chame aí os serventuários, encham de água pura. Essas talhas de pedra eram pesadas e eles, talvez com cântaros, encheram de água. Ele disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Provavelmente não levaram as vasilhas, porque deviam pesar talvez 200 quilos. E eles levaram a água como prova para o mestre-sala provar. O mestre-sala provou e disse: o quê? Esse vinho é o melhor de todos. Então Jesus transformou a água em vinho. Foi um tipo de sinal. Deus pode fazer isso também conosco, multiplicar alimentos, transformar o gosto das coisas, transformar
a mensagem de água em vinho. Nós dizemos algumas palavras e Jesus transforma aquilo em poder pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Todos esses milagres nós também podemos fazer pelo Espírito Santo quando estamos cheios dele. Você deseja isso, você gasta tempo investindo para se encher do Espírito Santo, você tem experiências assim sobrenaturais com o Espírito Santo. Mas a seguir, em uma espécie de mistério, Jesus tinha purificado o templo, apareceram lá os fariseus questionando, discutindo com ele e pediram que ele mostrasse um sinal para fazer aquelas coisas. Ele disse: o sinal que eu vou dar é o seguinte: vocês destruam este santuário, apontando para o corpo dele, em 3 dias eu o reconstruirei. Foi mistério. O cristão fala em mistérios. O que a gente fala nem sempre a pessoa entende, mas o Espírito Santo pode transformar o que falamos em poder na vida das pessoas. Aquele sinal da ressurreição de Jesus estava pré-anunciado. Deus nos dá revelação de coisas que vão acontecer. É bom demais a gente andar com o Senhor, se encher do Espírito. Faça disto uma prioridade na sua vida, que você queira, mais do que tudo, gastar tempo com Deus para se encher do Espírito, e você vai ver esses sinais acompanhando a sua vida também. De repente alguém telefona e é coincidência? Não, não é coincidência. Deus quer trabalhar na sua vida. Você bateu na porta errada? Não, não é errada, porque Deus queria que você falasse com aquela pessoa. Você saiu atrasado? Não, não foi atrasado, foi na hora certa, porque você teria que encontrar aquela determinada pessoa. Deus quer fazer esses sinais quando a gente anda no Espírito Santo. Queira você se encher do Espírito, no mínimo, sua vida vai ficar muito mais gostosa, mais alegre e cheia de surpresas. Andar no Espírito é uma fonte inesgotável de mistérios e surpresas que Deus vai nos dar, mas você tem que querer. Deus não vai negar, mas você tem que investir em querer e se encher do Espírito. Decida isto no seu coração e comece desde já.